Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Pedro Souza. No vídeo de hoje eu vou apresentar aqui 3 formas para se projetar um multiplexador no VHDL. É uma dúvida bem comum entre os alunos, mas é uma coisa bem simples. Então a primeira forma é implementar diretamente a expressão lógica de um multiplexador. A expressão lógica do multiplexador, com as entradas de dados denominadas de A, B, C e D, as entradas de seleção S1 e S0 e a saída X, é essa expressão lógica que eu estou apresentando aí na tela. Então, se você quer implementar um multiplexador de 1 bit apenas, é só implementar essa expressão lógica de forma direta. Então, inicialmente nós incluímos a biblioteca 3E e puxamos o pacote stdlogic 1164. Então, fazemos isso usando essa primeira linha aqui, ó, library 3E, e logo em seguida essa linha aqui, use i3e stdlogic 1164.all, que a gente importa todo o pacote stdlogic 1164. Após isso, a gente começa a declaração da entidade. Essa entidade eu estou chamando de mux_logic. Nesse caso, eu vou usar a minha diretiva port para indicar as minhas entradas e saídas. Então, as minhas entradas é A, B, C e D. São as entradas de dados, são as entradas que vão ser roteadas, no caso. Elas são entradas de apenas 1 bit, então elas são entradas do tipo stdlogic. S1 e S0 são as entradas de seleção de dados, então elas são entrada e elas são binárias também, ou seja, elas são stdlogic. X é a minha saída do multiplexador, então ela vai ser uma saída out, também do tipo stdlogic, porque é apenas 1 bit. Após isso, nós fechamos aqui a minha entidade. Feita a entidade, vamos para a arquitetura. Então, a arquitetura é iniciada com a palavra architecture. Dou o nome à minha arquitetura, que nesse caso aqui estou chamando de Dataflow. Of, o nome da entidade no qual eu vou descrever minha arquitetura, que nesse caso aqui é a entidade MuxLogic. Is. Bem, como eu vou escrever a expressão de saída de forma direta, eu não preciso declarar nem signals e nem componentes nesse caso aqui. Então, a minha expressão lógica de saída X vai ser quem? Vai ser A AND S1 barrado. Então, faço assim, not S1 AND S0 barrado. Então, faço aqui not S0. O B AND S1 barrado. Então, coloco not S1 AND S0. O C AND S1 AND S0 barrado. Então, faço dessa forma, not S0, O, D, AND S1, AND S0. Então, veja que é implementar a expressão lógica de forma direta, não tem nenhum segredo, essa é a primeira forma de se implementar um multiplexador. A segunda forma de se implementar um multiplexador não é utilizando a expressão lógica, mas sim usando a estrutura em else e entendendo bem direitinho o que é que o multiplexador faz. Então, a gente tem que entender que multiplexador ela pode ser entendida como se fosse uma chave no qual deixa passar uma entrada para a saída dependendo dos bits de seleção, que nesse caso aqui é S1 e S0. Vamos supor que caso os bits de seleção forem 00, a minha entrada A é transferida para a minha saída X. Caso os bits de seleção forem 01, a minha entrada B é transferida para a minha saída X. Caso os bits de seleção forem 10, a minha entrada C é transferida para a minha saída X. E por fim, caso as minhas duas entradas forem nível lógico alto, a minha entrada D é transferida para a minha saída X. Então, entendido o funcionamento do multiplexador, a gente pode fazer a descrição dele usando a estrutura em else. Então, a parte de bibliotecas é exatamente igual à implementação anterior do multiplexador. A gente utiliza a biblioteca do i3e, usando essa linha aqui, library 3e, e importa o pacote stdlogic 1164, todo o pacote ele. Então, .all. A entidade aqui é basicamente a mesma, na verdade é a mesma da entidade do exemplo anterior, da forma anterior de implementação do MUX. A única coisa aqui é que eu estou mudando o nome da entidade, mas aqui dentro da diretiva port é a mesma coisa. A arquitetura aqui vai ser um pouco diferente. Então, essa arquitetura, estou chamando ela de Dataflow, of, o nome da entidade no qual estou descrevendo a minha arquitetura, que nesse caso aqui é mux em else, is. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é declarar um signal.
esse signal aqui vai facilitar a minha descrição usando a estrutura em-else. Nesse caso aqui, esse signal ele vai receber a concatenação dos bits S1 e S0. Como S1 e S0 ao todo computam 2 bits, então vou criar um stdlogic vector com 2 posições. Então, para criar esse stdlogic vector de 2 posições, eu uso aqui stdlogic vector 1 DAO2 0. Só preciso fazer essa declaração desse signal e inicio aqui minha arquitetura. No caso, esse signal de seleção ele vai receber a concatenação de S1 e S0. Então, a posição mais significativa desse signal SEL vai ser o bit S1 e a posição menos significativa é o bit S0. Então, o funcionamento do multiplexador efetivamente está nessas 4 linhas de código aqui. A minha saída X ela vai ser igual a quando é que eu tenho que transferir a minha entrada A para a minha saída X. Eu tenho que fazer isso quando, aí eu uso a palavra when, esses bits de seleção forem 0, 0, ou seja, quando S1 for 0 e S0 for 0. Caso contrário, a minha entrada B vai ser transferida para a minha saída X quando os bits de seleção forem 0, 1, ou seja, quando S1 for 0 e quando S0 for 1. Caso contrário, a minha entrada C vai ser transferida para a minha saída X quando os bits de seleção forem 1, 0, ou seja, S1 igual a 1 e S0 igual a 0. Caso contrário, a minha entrada D vai ser transferida para a minha saída X. Veja que a minha entrada D só vai ser transferida para a minha saída X quando nenhuma das condições anteriores forem atendidas, ou seja, quando os bits de seleção SEL forem iguais a 1, 1, ou seja, S1 ser igual a 1 e S0 ser igual a 1. Então, com isso, nós conseguimos descrever o funcionamento do multiplexador usando a estrutura em-else. Veja que ela é um pouco mais compreensível do que utilizar as expressões lógicas de forma direta, porém, como eu disse nas aulas anteriores, geralmente essas estruturas que são um pouco mais compreensíveis, elas usualmente requerem mais hardware para serem implementadas no FPGA. Vamos mostrar a última forma de implementação do multiplexador, que é usando a estrutura with select when. Então, estou aqui na última forma de implementação do multiplexador, usando a estrutura with select when. E no caso aqui, novamente, a parte inicial do código é igual em todas as formas, né? Importamos a biblioteca do I3E, em particular o pacote stdlogic 1164, e vamos à declaração da entidade, que é exatamente igual. A única coisa aqui que está diferenciando é o nome da entidade, que eu estou chamando aqui de mux with select. Aqui na arquitetura, eu também estou chamando de dataflow, of o nome da entidade, que nesse caso aqui é mux with select, is. Então aqui eu vou fazer a mesma coisa da forma anterior de implementar o multiplexador. Vou criar um signal intermediário chamado SEL, que ele vai receber a concatenação dos bits S1 e S0. Então, nesse caso, ele tem que ser um stdlogic vector de 2 posições. Então, stdlogic vector 1 DAO2 0. Bem, após isso, eu vou fazer essa concatenação e guardar no signal SEL. Até o momento está exatamente igual ao que a gente fez para a estrutura em else. A diferença vai ser a partir daqui. Bem, nesse caso, na estrutura with select when, nós começamos com a palavra reservada with e colocamos qual vai ser a variável de seleção. E nesse caso aqui é bem óbvio, porque no multiplexador a variável de seleção é justamente S1 e S0, ou, neste caso aqui, o signal SEL, porque ele é a concatenação justamente de S1 e S0. Então, esse signal SEL vai ser a variável de seleção do meu multiplexador. Então, with cell select, então com essa variável eu estou selecionando. Então, a minha saída X vai receber a minha entrada A quando 0, 0. O que isso está querendo dizer? Está querendo dizer que a minha saída X vai receber minha entrada A quando SEL for igual a 0, 0. A minha saída X vai receber minha entrada B quando 0, 1.
ou seja, quando esse signo de seleção for 0, 1, ou seja, S1 for 0 e S0 for 1. A minha saída X vai receber minha entrada C quando 1, 0, ou seja, quando SL for 1, 0, ou seja, S1 igual a 1 e S0 igual a 0. E por fim, a minha saída X vai receber minha entrada D when others. Esse when others é as outras condições, ou seja, as outras condições que não foram estipuladas aqui. Como a gente colocou todas as condições menos a condição 1, 1, então a minha saída X vai receber minha entrada D quando esse signo de seleção for igual a 1, 1. Então, pessoal, veja que nós temos 3 formas aqui para se implementar um multiplexador. Na aula de hoje eu não vou realizar a simulação, isso aí fica a cargo de vocês. Então, qualquer uma das 3 formas irá funcionar. Algumas são mais simples, outras são mais complexas. Eu, particularmente, prefiro em else ou if select when, devido a uma vantagem que a gente vai explorar na próxima aula. Então, pessoal, por hoje nós ficamos por aqui. Conto com todos no próximo vídeo e até mais.